Olá pessoal, então vamos lá para a aula de acréscimos e decréscimos simples. Puxa a vinheta. Nós utilizamos a porcentagem para fazer um acréscimo, ou seja, um aumento ou uma inflação. Nós vamos usar bastante essa palavra durante o decorrer da nossa aula. Ou ainda um decréscimo. É uma redução, uma deflação ou um desconto. Então, a gente usa a porcentagem para fazer um acréscimo ou um decréscimo. E o símbolo que a gente utiliza é a porcentagem, esse símbolo de porcento. Ok? Vamos lá. É comum a gente ver em jornais e na internet títulos como esse. Inflação do ano atinge 1,700. É comum a gente ver em jornais e até mesmo na internet títulos como esse. Inflação do ano atinge um determinado número e o símbolo de porcentagem. Gráficos como esse, inflação estoura a meta do governo e tem maior alta em 13 anos. Aí um monte de números assim com vírgulas. E se vocês repararem aqui na legenda, esses números aqui eles são representados em porcentagem. Então isso aqui é 12,53%, 7,6% e assim vai. E agora mesmo a gente está vivendo uma época difícil. O mundo inteiro está passando por uma pandemia, né, do coronavírus. E aqui eu trouxe um gráfico de como está a rentabilidade diária. Isso aqui é de fevereiro de 2020, certo? Quando um determinado valor sofre um acréscimo ou uma diminuição por mais de uma vez consecutiva, a gente tem como calcular uma coisa chamada de composição de porcentagem. Temos então que problemas relacionados à composição de porcentagem são resolvidos por meio de uma coisa chamada fator de multiplicação, que é o que a gente vai ver agora. Esse fator ele vai ser diferente para acréscimo e para decréscimo. Quando nós tivermos um acréscimo, precisamos somar 1 ao valor referente à taxa de aumento. Já no decréscimo, a gente tem que subtrair 1. Agora, professor, de onde é que vem esse 1? Por que esse 1? Isso aqui se relaciona ao inteiro, à parte inteira, aos 100%. Para calcularmos, vamos precisar do conceito de taxa percentual, que é a divisão de um inteiro em 100 partes. Vamos lá para o primeiro exemplo. Como é que a gente calcula o fator multiplicativo de um acréscimo? Primeiro exemplo. Um produto aumentou 20%. Qual é o fator de multiplicação que representa esse acréscimo? Ou seja, qual é o número decimal que vai representar um aumento de 20%? Como é que a gente calcula isso? A taxa de aumento que temos é de 20%. Logo, nós temos que 20% é 20 dividido por 100. 20 dividido por 100. Se eu pegar o 20 e dividir por 100, fazer aquele algoritmo 20 dividido por 100, nós vamos chegar a um valor. Só que, claro, eu não preciso estar fazendo isso. Não preciso estar resolvendo através de algoritmo. Aqui, quando nós temos dois números que terminam em 0, eu posso simplesmente cortar os dois. Eu fico com 2 dividido para 10. Uma observação importante. Eu não posso cortar se fosse aqui, por exemplo. Eu tenho 101, vamos supor. Se aqui fosse o número 1, eu não posso cortar esse 0 com esse. Só posso cortar se for no final, certo? Então dá 0,2. Como eu sei disso? Imaginem que aqui no final do 2 tem uma vírgula. E embaixo eu vou dividir por 10. Então, o 10 tendo um 0 apenas, eu vou pegar a vírgulazinha que está aqui, imaginária, e vou andar uma casinha para a esquerda. Se fosse multiplicando, andaria para a direita. Dividindo, ando para a esquerda. A quantidade de zeros que tiver embaixo, eu vou andar a quantidade de casas que eu tenho em cima. Seja para a direita multiplicando, seja para a esquerda subtraindo. Então o fator de multiplicação, como eu falei no slide anterior, vai ser 1 mais a taxa de aumento. Onde está a taxa de aumento? A gente acabou de calcular aqui. Basta eu dividir o 20%. Basta eu dividir o número que está aqui por 100. Então, eu vou ter 1 mais 0,2, concorda? 1 mais 0,2. Então, 1,2. Ou ainda 1,20. Por quê? Porque após a vírgula eu posso colocar quantos zeros eu quiser.
que não vai modificar meu número. Exemplo 2, vamos lá. Calcular o fator multiplicativo de um decréscimo agora. Decréscimo, eu tenho que subtrair do 1, ok? Então vamos lá. Um produto sofreu um desconto agora, um desconto de 20%. Qual o fator de multiplicação que representa esse decréscimo? Simples, né? A taxa de desconto é 20%, então o que é que eu vou fazer? Dividir 20 por 100. Quando eu dividir 20 por 100, eu posso cortar os zeros aqui no final. E eu vou pegar a minha vírgulazinha imaginária aqui e vou andar uma casa para a esquerda. Por quê? Porque eu estou dividindo por 10. 10 tem apenas um zero, então passei uma casinha para a esquerda. Eu tenho o número 0,2. A gente já calculou no slide anterior, né? Só que aqui agora, meu fator de multiplicação ou fator multiplicativo é a mesma coisa, ele não vai ser somado. Por quê? Porque agora eu tenho um desconto. Eu vou tirar do valor final e não vou aumentar. Então agora eu tenho 1 menos a taxa de decréscimo. Se eu pegar 1 e tirar 0,2, eu tenho 0,8 ou ainda 0,80. Mas professor, eu tenho muita dificuldade com relação a números decimais. Então o que eu sugiro vocês a pensar nesse caso? Imaginem que isso aqui é R$1. Que valor seria esse? 20 centavos, concorda? Então, se eu tenho R$1 e tiro 20 centavos, eu fico com 80 centavos. Pronto, agora que a gente já sabe como a gente calcula o fator multiplicativo de acréscimo e decréscimo, vamos resolver alguns problemas aqui. Imagine que um livro custa R$100. Se houvesse um acréscimo de 10% nesse valor, qual seria o novo preço? Vamos lá, bem simples. Eu preciso, logicamente, calcular 10% de 100 e depois acrescentar. Só que eu vou mostrar uma forma diferente para vocês de como fazer isso. Nós vamos calcular primeiro a taxa de aumento. Eu tenho 10%, isso aqui vai ser igual a 10 sobre 100. Eu vou dividir 10 por 100. Posso fazer o algoritmo? Com certeza. 10 dividido para 100 não dá, 0, 0, posso. Mas aqui é muito mais simples eu simplificar. Então vou cortar esse zerinho com esse. Mais uma vez alerto a vocês que tem que ser o último zero. Não pode ser um zero que está entre dois algarismos diferentes. Então cortei aqui. 1 dividido para 10. Imagino agora que tem uma vírgulazinha aqui. Vou dividir, vou andar uma casinha para a esquerda. Então eu fico com o número 0,1. Então, no meu fator de multiplicação aqui, eu tenho 1 mais a taxa de acréscimo que eu acabei de calcular. 1 mais 0,1, 1,1. Ou, mais uma vez, 1,10. Agora fica simples, gente. Eu preciso simplesmente pegar o 1,10 aqui e multiplicar pelos meus R$100. Eu já vou ter a resposta direta de qual vai ser o novo preço. Eu não preciso calcular 10% de 100 para depois somar. Eu já caio direto na resposta. Então aqui seria 100 vezes 1,1. Professor, eu posso fazer isso na calculadora? Com certeza. Só que quanto mais calculadora você usa, menos o seu cérebro se acostuma com cálculos. Então a gente vai fazer isso aqui no papel. Vamos lá. Eu tenho 100 vezes 1,1. Você que tem dificuldade de multiplicar com vírgula, faça de conta que essa vírgula aqui ela não existe mais. Você está multiplicando 100 por 11. Faça a multiplicação normal. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Agora eu vou mexer com esse 1 aqui. 1 vezes 0, 0. Então eu não posso colocar na casa das unidades. Agora eu estou trabalhando na casa das dezenas. Então eu vou colocar ele aqui. 1 vezes 0, 0 de novo. E 1 vezes 1, 1. Passei o tracinho, vou somar isso aqui. 0, 0, 1 e 1. 1.100. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque eu multipliquei 100 por 1,1 e não por 11. Agora eu faço de conta que a vírgula voltou. Todos os números que estão aqui acima da linha, eu vou contar quantas casinhas tem
após vírgulas. Nesse número de cima eu não tenho nenhum, e nesse de baixo aqui eu tenho uma. Então eu vou pegar a vírgula que está aqui no finalzinho e vou voltar uma casinha. A vírgula vai aparecer aqui. Resposta final então, R$110. Se eu fosse calcular 10% de 100, eu teria 10. 100 mais 10, 110. Ok? Próximo. Imagine agora que nós vamos fazer um desconto de 10% do valor desse livro. O valor de R$110, ok? O preço do livro vai voltar aos antigos R$100 que era do livro? O que é que vocês acham? Vamos lá. A taxa de desconto é 10 sobre 100. 10%. Logo, eu já sei que é 0,1. O meu fator de multiplicação agora, estou trabalhando com desconto, é 1 menos a taxa de decréscimo, que é 0,1. Está aqui. Quanto é 1 menos 10 centavos? 90 centavos. Ou 0,90, né? 90 centavos, está aqui. Se eu multiplicar agora 110 por 0,9, que foi o meu valor aqui, eu vou ter o seguinte cálculo. 110 vezes 0,9. Suponha que a vírgula aqui sumiu. Mas eu tenho que fazer por 0 e por 9, ok? Vamos lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Adiantei uma casinha. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E 0 vezes 1, 0. Passei o tracinho, vou somar. 0 aqui. 9 mais 0, 9. 9 mais 0, 9. E 0. Quantas casinhas eu tenho em todos os números aqui de cima após a vírgula? Uma só. Então, vou pegar a minha vírgula imaginária que está aqui no final e vou mandar com ela uma casinha para cá. Resposta, então, esse 0 não afeta em nada, R$99. Uma observação legal que eu queria fazer com vocês é essa. Perceba que ao fazer um acréscimo e um decréscimo em seguida, não volta ao mesmo valor. Tomem bastante cuidado com isso, certo? Tomem muito cuidado com isso. Se vocês subirem 10% e depois cair 10%, não vai voltar a ser o valor que era antigo, como a gente acabou de comprovar aqui. Era R$100 e agora custa R$99. Então a gente pode simplificar todos os cálculos que a gente fez usando apenas uma fórmula, que essa fórmula ela vai generalizar que esse 1 é o valor inteiro do produto que estamos calculando. Ou seja, ele vai ser um padrão da fórmula. Eu sempre tenho que colocar esse número 1. Mais ou menos vai depender se eu estou usando um acréscimo ou um decréscimo, menos. Toda vez que eu usar um acréscimo, eu coloco mais. Toda vez que eu usar um decréscimo, eu coloco menos. T é a taxa percentual de aumento ou de desconto que a gente acabou de ver como calcula. E V é o valor do produto. Com essa fórmula, eu consigo calcular diretamente o valor final do meu produto. Vamos agora para mais um exemplo. Suponha agora que um produto sofreu um acréscimo de 8% e depois ele sofreu mais um acréscimo de 12%. Qual foi o acréscimo total desse produto? Você pode estar pensando que é 20%. Ok? Vamos ver se realmente vai dar 20% exato. Vamos verificar. Primeiro a gente vai ter o fator multiplicativo do 8. Se eu pegar 8 e dividir por 100, eu tenho 0,08. Como aqui eu estou trabalhando com um acréscimo, eu tenho 1,08. Perfeito? O segundo fator multiplicativo desse número aqui vai ser dividir 12 por 100, eu tenho 0,12. A vírgula vai andar duas casinhas para cá. Como eu estou trabalhando com um acréscimo, então eu vou acrescentar 1,12. O fator multiplicativo total, então, vai ser pegar esse 1,12 e multiplicar por 1,08. Então, vamos lá fazer a multiplicação. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. 8 vezes 1, 8. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0, 0, 0, 0. Então, está aqui. Multiplicar qualquer número por 1 é a mesma coisa que escrever ele mesmo. Então, 112. Percebam que eu esqueci as vírgulas, certo? Vamos lá. 6, 9, 10, sobe 1,
2, 1. O que é que eu faço agora? Deu 12.096. Vou contar todos os números que tem após a vírgula. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar minha vírgula imaginária que está aqui e vou voltar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 1,2096. Logo, o aumento total desse produto foi de 20,96, quase 21%. Ou seja, não deu a soma de 8% com 12. Teria que dar um resultado exato. E aqui a gente teve quase 21%. Vamos finalizar aqui agora respondendo essa última questão. Na pandemia de coronavírus que ocorreu em 2020, uma empresa precisou reduzir o salário de seus funcionários em 10% no mês de março. Porém, a crise continuou aumentando e a empresa precisou diminuir 10% dos salários novamente em abril. Nessa ocasião, é correto afirmar o quê? Como vamos fazer para resolver essa questão? Precisamos calcular o fator multiplicativo de 10%. E como a gente faz isso? Vamos relembrar. Nós temos a formulazinha 1 mais ou menos a taxa vezes o valor. Aqui eu não tenho o valor. Logo, eu vou calcular apenas o fator multiplicativo, que está aqui. Estou trabalhando com redução, logo eu não vou usar a adição, vou usar a subtração. 1 menos a taxa. Qual é a minha taxa? 10%. Então eu tenho 1 menos 0,1, que é a divisão de 10 por 100, que dá igual a 0,9. Ok? Vamos lá. Então nós temos esse 0,9 aqui e esse 0,9 aqui. Vamos fazer a multiplicação. 9 vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 0, 0 mais 8, 8. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Passei o tracinho, vou somar. 1, 8, 0. Quantas casinhas eu tenho após a vírgula? 2. Então, eu vou voltar 2 casinhas na minha vírgula imaginária que está aqui. Logo, eu tenho 0,81. Qual é a porcentagem que representa 0,81? Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou pegar essa vírgula, vou voltar para cá, então eu tenho 81%. Esse é meu valor, professor? Não, porque se eu procurar aqui, não tem nenhuma alternativa que me dê a resposta de 81%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar de 100, 81%. E eu vou ter minha resposta. Do 100, tirei 81%, eu tenho 19%. Essa é a minha resposta. Então, pessoal, essa foi a aula de acréscimos e decréscimos simples. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês.